Olá, moçada, professora Silvia, literatura com vocês. Então, dando continuidade às nossas aulas, na aula passada nós falamos de quê? Do arcadismo. Confere, aula 8, livro 2, 3, enfim. Então, agora nós vamos para aula 9, Romantismo na Europa, livro 3. Vamos falar das origens, autores e obras. Então, para falar desse movimento, nós temos que pensar em quê? Né? Nós temos um século em que as artes elas sofrem uma alteração considerável graças a uma popularização, né? Então, essa popularização, entre outras coisas, ela tem a ver com o quê? Ela busca atingir o público consumidor do período, porque agora mudou. Então, daquela estrutura de clero, nobreza e proletários, agora nós temos clero, nobreza, burgueses e proletários. Então, agora o capital ele muda de mão. Quem tem dinheiro é o burguês. Quem é o burguês? Eu acredito que isso eu não vou precisar resgatar com vocês, né? Então, a gente vê aí no livro de vocês, né, capítulo 9, livro 3, que ele começa trazendo para a gente, então, o quê? O texto de Os Miseráveis, de Victor Hugo, certo? Então, nessa produção do Victor Hugo, a gente observa o quê? O que permeia esse texto são as ideologias, o ideário desse período da Revolução Francesa, que né, foi ali de 1789 a 1799. Então, o que a gente tem ali? O idealismo, a solidão, a subjetividade, não é isso? Então, temos também a fala de um filósofo que tem uma visão totalmente pessimista do ser humano em relação ao movimento civilizatório. Ele desenvolve a teoria do bom selvagem, que diz que todo ser, a princípio, é uma criatura pura, íntegra, né, no seu aspecto primitivo. Porém, quando essa pessoa entra em contato com a civilização, ela se corrompe. E guardem essa informação. Esse mito do bom selvagem, ele vai ser utilizado depois no romantismo brasileiro, certo? Não esquece dele, não. Então, o que a gente vê aqui? Né? Nós temos o grafite do Banksy, que tem ali no livro de vocês, e temos também uma cena que representa Cosette. É uma ilustração do romance do Victor Hugo. Então você vê que o Banksy ele fez essa ilustração dele como protesto, né, na porta da embaixada, ali na frente da embaixada francesa em Londres, protestando, né, contra a questão, o problema dos imigrantes sírios. Então ele usou justamente a figura da Cosette, né? Então nós temos aqui uma das telas mais famosas de Eugène Delacroix, né? A Liberdade Guiando o Povo, de 1830. Então, a liberdade, veja, ela é uma musa. Nós temos as cores da bandeira francesa, azul, branco e vermelho, representando, né, os três ideais: liberdade, igualdade e fraternidade. E essa pintura, ela se refere ao mês de julho do ano de 1830, quando o povo, através de uma série de protestos, de levantes, né, ele se insurgiu e essa insurgência acabou resultando em quê? Em que o rei Carlos X abdicasse. Então, fim de um período, né, do antigo regime, e nós vamos ter o antigo regime ele vai cedendo espaço para as revoluções populares, e o que faz dessa obra uma das obras mais expressivas e importantes do período. Então, o que eu tenho que pensar? O romantismo ele tem, né, ele surge concomitantemente, ao mesmo tempo, em Alemanha, Inglaterra e também na França.
né? Em cada país ele ganha um toque. Contudo, a essência é a mesma. É lógico que os fatores culturais da Alemanha, ou da Inglaterra, ou da França, isso reverbera na obra uma pitadinha mais de uma certa característica e menos, né, lá no outro país. Então, o que eu tenho? Em 1789, nós temos a Revolução Francesa, e isso vai por uns 10 anos. E nesse período, o que ganha força e forma? A burguesia. A burguesia agora, ela virou, né? Então, eu tenho clero, nobreza, burguesia e proletariado. Eu não tenho mais aquela clero, nobreza e proletariado. Lembra que a burguesia ela surgiu dentro do proletariado, o cara que soube fazer dinheiro com a sua arte. Contudo, esse panorama ele sofre com as forças, né, vamos dizer assim, do mundo se modernizando, né? Não tem mais como voltar para trás e devolver os países, né, para os índios, para os seus habitantes ancestrais. Não dá. Daqui para frente, nós precisamos aprender a conviver com tudo que a gente cria. Então, o que foi essa primeira revolução industrial que tem ali o seu início detectado na Inglaterra, mas está acontecendo em toda a Europa. Contudo, a Inglaterra chama mais a atenção e é considerado o berço. Então, ali a partir dos anos de 1760, 1820, 40, o que está acontecendo? Os homens, os seres humanos estão sendo substituídos por máquinas. Além disso, nós temos o quê? Nós temos, então, o ser humano saindo da zona rural, que está passando, né, também por esse processo, e o que acontece? Ele vem para a cidade em busca de quê? Em busca de dinheiro, em busca de sobrevivência. Então, eu tenho a Revolução Industrial, ela chega, então o homem é trocado pela máquina, uma máquina, ela produz muito mais objetos, sapatos, peças de roupa, né? Embora a gente tenha agora as máquinas, né? Então, o que vai acontecer? Quando você para pensar, ao mesmo tempo, então, que aumenta a produção, consequentemente, aumenta o consumo. Ou seja, o capitalismo chega com tudo. E para pensar nesse contexto. Homem substituído por máquina, o ser humano em êxodo da zona rural para a cidade não está preparada para receber essas pessoas, e o que acontece? Essas pessoas vão para a periferia, para as periferias, e não tendo uma cidade preparada para recebê-las, o que acontece? Tudo, né, gente? Prostituição, violência, a ausência de saneamento, criminalidade, tudo cresce junto com a cidade. Então, a gente vê que a burguesia ela ganha destaque agora como uma nova classe social e por ser uma classe endinheirada, porque eles têm o dinheiro agora, né? Então, os artistas desse período vão representar essas pessoas nas suas obras. E aí, então, é uma visão de mundo agora centrada no eu, centrada no indivíduo, né? Ou seja, eu sou escritora, eu preciso sobreviver. Quem é que consome, né, a minha obra, o meu livro de poesia, o meu romance, a minha novela? A burguesia. Então eu tenho que escrever alguma coisa que agrade a burguesia. E o teatro ele também sofre uma atualização, porque nós estamos vindo lá do arcadismo, onde nós temos um panorama voltado para o classicismo, para a mitologia, para os sonetos, os versos decassílabos, né? A tradição grega e romana. E agora o teatro ele precisa conversar com essas pessoas. Então, eu vou ter a mistura da tragédia e da comédia, o que me gera o texto dramático, o drama. E esses dramas, eles são centrados no indivíduo, o que revela uma visão de mundo egocêntrica, né? Aí no livro de vocês depois deem uma lidinha
né, no que esse crítico falou sobre as características desse período. Beleza. Então, quais são as características gerais? Retomada dos valores da Idade Média, o cavaleiro medieval como símbolo da nação, sentimentalismo e individualismo, formas poéticas livres, ou seja, não se escreve mais soneto, não se usa os versos decassílabos, os alexandrinos, preferencialmente formas mais soltas e mais populares. Por exemplo, o que tem uma musicalidade que é de fácil apreensão, que eu consigo me ligar rápido no texto? Lembra? Idade Média, redondilha, redondilha maior de 7 sílabas e redondilha menor de 5 sílabas. Então, as redondilhas, elas facilitam essa relação com esse texto que ganha um ritmo e uma liberdade criativa. O amor é idealizado. Nós temos aqui aquela volta ao platonismo, a idealização da pessoa amada. E para dar vazão, né, à imaginação que é típica desse período, o que a gente observa? Nós vamos ter um uso maciço de comparações, metáforas, e as obras, elas, né, os romances, sobretudo, um uso pesado, maciço de adjetivo. Por quê? Porque o adjetivo, ele ajuda a criar, né? O adjetivo, ele não qualifica, então, o adjetivo, ele ajuda a criar, né? Com forma, cores, sensações, só que é usado no sentido de o quê? Idealizar, não representar a realidade. E como eu tenho esse desejo, né, de fuga, né? Por quê? Porque o homem do período, ele tem essa visão pessimista. O mundo está mudando, sofrendo alteração, vem aí a tecnologia, né? Contudo, alguma coisa não muda, o tempo não muda, nós não somos felizes, as coisas não acontecem como nós queremos. E nós vamos, então, partindo daí, falar do romantismo inglês. No romantismo inglês, nós temos vários artistas, vários, né? Então, vou ficar aqui do ladinho do Lord Byron, bem aqui atrás dele. Então, nós temos no romantismo inglês, um marco vai ser esse livro de poemas aí, chamado Baladas Líricas, de William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge. Depois, nós temos, né, o Samuel Taylor, ele parte para a produção solo e é considerado também um dos maiores poetas do período. Só que para a gente vai interessar esse cara aí, esse menino vestido, né, de roupa albanesa, uma roupa típica albanesa. Esse é o Lord Byron, George Lord, né, o nosso Lord Byron, George Byron. Então, quais são as características da obra dele, das obras dele, que nós vamos contemplar e que, né, elas seguem aí? Então, nós temos a melancolia, a desilusão, né? Um certo cinismo, a rebeldia e o desapego às normas sociais, naquilo que a gente chama de hibridização da vida e da arte, quando a arte e vida, elas se cruzam. Então, a rebeldia nas atitudes, no pensar, na liberdade, né, criativa, gera, por tabela, uma personalidade que não tem apego a normas sociais, a convenção. Então, pensa numa pessoa que não é de seguir norma social. É esse cara. É ele o autor de Dom Juan. Uma coisa que a gente tem que trazer do romantismo inglês, tá, que é importante para a gente na literatura brasileira, é o adjetivo que foi gerado a partir de Byron, né? Byroniano. O que é byroniano? O byroniano é um estado de espírito que a gente vai ver nos nossos poetas. Ou seja o estado de espírito da obra pessimista, apático, melancólico, profundamente triste, deprimente, repleto de tédio e vaidade, de egocentrismo,
nós estamos falando de um estado de espírito byroniano, porque essas são as principais características da obra dele. Temos ainda o Percy Shelley, né? Escreveu muita poesia. Temos a esposa dele, a Mary Shelley, a diva, né, da literatura, que escreveu Frankenstein, ou o moderno Prometeu. Aqui nesse livro, se a gente aplicar um pouquinho de psicologia, um pouquinho, né, de Freud, a gente vai ver a relação do criador-criatura, e isso a gente pode transferir para as relações familiares também. E temos o John Keats, que morreu muito jovem, né, de tuberculose, foi um grande poeta, escritor de odes. Aqui nós temos os tais, né, dos versos macabros do nosso amigo Lord Byron, versos inscritos numa taça feita de um crânio. Depois vocês dão uma paradinha, ou então vocês pesquisem, tá? E vale a pena a leitura desse texto para entender um pouquinho esse cara. E aqui agora a gente fala do romantismo alemão. E o romantismo alemão, ele vai ser representado, né, por dois grandes artistas. O primeiro, o Goethe. Depois nós temos o Schiller, né, Friedrich von Schiller, que escreveu o poema, né, chamado Ode à Alegria. E não sei o quanto vocês têm de conhecimento, né, de cultura clássica, mas esse poema Ode da Alegria, ele foi, né, colocado, adicionado no quarto movimento da Nona Sinfonia de Ludwig van Beethoven, certo? Então, o que que acontece? É uma das obras mais lindas. Veja, Beethoven, ele é um artista do romantismo alemão desse período, né? Pega um finalzinho de arcadismo, então ele é muito intenso e combina muito com essa, né, essa aura do romantismo. Então, o romantismo alemão, ele tem uma pegada de retorno à natureza e à essência humana, certo? Então, nesse sentido, prestem atenção nessa questão da natureza, porque a natureza, ela vai compactuar com os estados de espírito do indivíduo. Ou seja, no livro, né, escrito por Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? É um texto escrito em primeira pessoa no gênero epístola. Epístola é carta, uma carta, né, com uma tessitura poética. Beleza. O Werther, ele é um jovem que viajou para o interior da Alemanha, conheceu umas pessoas, né, e acabou se apaixonando por uma menina. Só que essa menina já era comprometida, e na cabeça dele ele criou toda uma situação, e quando a menina falou, não, não é bem assim, aí ele ficou transtornado, né? Então, assim, a gente tem alguns movimentos do estado de espírito da personagem em que a natureza acompanha. Tipo, eu estou deprimida, eu me tranco no escuro do meu quarto, cubro minha cabeça, não quero falar com ninguém, não é isso? E se lá fora estiver chovendo, melhor ainda, né? Ah, super combina. Agora, se eu acordei toda felizinha, como é que eu espero que o dia esteja? Se eu estou me arrumando, cheia, né, de entusiasmo, eu abro a porta, eu quero encontrar o que lá fora? Sol, eu quero um vento fresco, eu quero passarinhos. Então, a natureza, ela vai acompanhar o estado de espírito das personagens. Se eu estou bem, a natureza está linda. Se eu estou péssima, a natureza está transtornada com tempestades, furacões e etc. Certo? Então, esse livro, ele termina com a personagem, né, cometendo suicídio, e isso gerou um movimento de suicídio gigantesco pela Europa naquele período, certo? Então, assim, quem quiser ler, a título de curiosidade, fica a dica. E o que é o mal do século? O Sturm und Drang. É um abatimento existencial desse indivíduo. Esse indivíduo, ele é acessível demais, mas aquele
aquela sensibilidade, não uma sensibilidade de um olhar ajustado à realidade, é um excesso de sensibilidade egocêntrica, em que eu sou o princípio e o fim, tudo começa e acaba em mim, o resto que exploda, eu não quero saber, certo? Então, depois nós falamos do romantismo francês, que tem a abertura, né, do capítulo aí, do livro de vocês, com Victor Hugo, né, Os Miseráveis, a figura da Cosette, etc. E quem é Victor Hugo? Ele é o pai do Corcunda de Notre Dame, né? Que lá naquela tela, a liberdade guiando o povo, aparece no fundo da tela, porque o Eugênio, ele pintou uma tela que já, né, mostrava Notre Dame ao fundo. Então, qual é a ambiência do romantismo na França? Eu vou falar agora de se está na França, essa ideologia está empregada dos valores do quê? De liberdade, igualdade e fraternidade, não é isso? Então, a gente vai observar que é uma literatura que fala, né, que tem essa volta à sua própria história, essa liberdade, igualdade e fraternidade, na literatura francesa, evoca o quê? Um retorno à consciência da sua história, ok? Por quê? Porque se eu conheço a minha história, eu posso saber quem eu sou. Se eu sei quem eu sei o que eu quero e para onde eu vou. Seria, então, a presença do historicismo, que é uma influência do poeta e prosador muito famoso, Sir Walter Scott, tá? Então, nós temos Alexandre Dumas, pai, não o filho, que é esse senhorzinho simpático aí. Você vê que ele tem uma ascendência negra, né? E o Alexandre Dumas, ele é, então, o pai dos Três Mosqueteiros e o Conde de Monte Cristo, que tem nos exercícios aí do livro de vocês, cujos exercícios vocês vão fazer, certo? Depois eu tenho o romantismo em Portugal. Então, o romantismo em Portugal, então eu preciso pensar nesse contexto. Qual é a situação? Bom, entre 1803 e 1815, Napoleão está tocando terror na Europa, lembra disso, né? Além disso, já que ele está tocando terror, o que, que acontece? Em 1808, ele, ali, um pouquinho antes, ele declara o bloqueio continental e com isso, ele tenta, né, capturar a Inglaterra, que era uma das nações que estavam resistindo a ele. Só que ele percebeu, né, que Portugal tinha relações comerciais com a Inglaterra, tinha feito muito empréstimo dos bancos para o processo de colonização, né, investimento aqui no Brasil, e aí Portugal devia muito para os banqueiros ingleses. Então, Portugal pagava com o quê? Com os produtos vindo do Brasil. Napoleão chegou e deu um checkmate em Portugal, falou: vocês parem de abastecer a Inglaterra, senão eu vou invadir vocês. Só que imagina a situação do rei português, Dom João VI, virar e falar para a Inglaterra: olha, eu não vou pagar mais não, tá? Até logo. Então, de um lado, ele estava cercado pela Inglaterra e de outro, cercado, pressionado por quem? Por Napoleão. Então, ele não tinha muita, né, muita opção. O que, que ele fez? Ele reuniu a corte e veio embora para o Brasil em 1808. E isso foi muito importante para a nossa história, porque vai dar condição para o nosso romantismo. Por quê? Porque o Brasil, ele acaba proclamando sua república até mesmo antes de Portugal. Nós ganhamos com isso, porque o Brasil passa a receber muitos investimentos em função do deslocamento do rei e sua corte para o Brasil, tornando o Brasil um país moderno para a época, construção do Banco do Brasil, museu, jardim botânico, universidades. Então, o Brasil só ganhou com isso, né? Sua emancipação veio mais rápido. Enquanto em Portugal estava tudo pegando fogo. Nós tínhamos, de um lado, os liberais e nós tínhamos os monarquistas, né, que defendiam o absolutismo. Então, em 1820, nós tivemos a Revolução Liberal do Porto, né? Os liberais movimentando, agitando, eles queriam o quê? Derrubar o rei.
mesmo porque o rei nem estava lá, né? Tanto foi que Dom João teve que voltar e mais tarde, quando ele morre, Dom Pedro I, e fica Dom Pedro II no Brasil. Por quê? Porque Portugal estava muito instável politicamente. Se o rei não está em casa, os liberais é hoje, né, que a gente derruba então a monarquia. Em 1822, nós tivemos a escritura da primeira Constituição Portuguesa. Em 1823, nós tivemos a Revolução de Vila Francada, quando os absolutistas venceram os liberais e retomam o poder. Depois, nós tivemos uma guerra civil, onde nós tivemos os liberais e os absolutistas quebrando, né, maior pau. E aí, então, nós tivemos, lá em 1836, em setembro, a vitória dos liberais. Então, isso nos leva para a nossa primeira geração. E a nossa primeira geração, ela vai ser marcada pelo quê? Nós vamos ter, então, dois expoentes gigantes, né? A primeira geração. Se eu estou falando dos primeiros autores românticos, eu imagino que esses primeiros autores eles tenham um pezinho na tradição, né, Árcade. Então, o Almeida Garré, ele inaugura o romantismo em Portugal, escrevendo um poema biográfico para falar sobre o maior gênio da literatura, né, portuguesa, Camões. Então, o que tem ainda de clássico aí? Ele usa os versos decassílabo, tem um vocabulário rebuscado em oposição ao romantismo, que busca, então, uma linguagem mais simples, que represente mais a fala do povo, né? Nós temos aí já a característica do romantismo dentro desse poema, o culto à saudade, a melancolia e a solidão. Essa saudade é uma característica muito linda da literatura portuguesa e também da brasileira. Mas para a literatura portuguesa, principalmente, por quê? Para começar, a palavra saudade só existe em português. E depois a gente retoma lá, né? Quando eu for falar um pouquinho da saudade na literatura brasileira, eu retomo aqui, senão eu vou me estender muito. E aí nós temos o acentuado individualismo, que também é uma característica do período e do Almeida Garré, certo? Ele escreveu um texto de teatro lindo, 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 lindo. Não tem nem como descrever o tamanho da lindeza desse texto. Se chama Frei Luís de Souza, de um nobre que foi à guerra e quando volta, nossa, a vida dele vira de ponta cabeça, maravilhoso. Nós temos Viagens na Minha Terra, né? E temos o livro de poesias Folhas Caídas. Esse livro, ele celebra o governador, né? Um governador português ali em Cabo Verde, o Joaquim Antônio Velez. E olha só, o Almeida Garré, ele era o maior conquistador da época dele. Ele tinha um caso com a esposa desse, né, governador. E aí, assim, na cara dura, ele ainda, na obra dele, ele usa, né, a sua obra como uma estratégia para celebrar o governador. Esse cara é muito pino frouxo, né? E a liberdade da linguagem. Depois nós temos Alexandre Herculano. O Alexandre Herculano, ele trabalhou na Torre do Tombo, ele foi historiador, ele foi jornalista, ele escreveu poesia, escreveu prosa. De característica dele, ele era um liberal. Então, ele condena totalmente o quê? O absolutismo. E isso aparece nas obras dele? Aparece. Ele, de um lado, você tem o Almeida Garré, muito expressivo na poesia, e o Alexandre Herculano também, né? Muito expressivo nessa primeira geração, mas o forte dele mesmo é justamente a prosa, né? As novelas, os contos, as narrativas que retomam o passado histórico e tudo no mínimo detalhe, na maior minúcia. Nas obras dele, ele fala dos quadros antigos, ele fala dos ambientes, dos vestidos das moças, dos cheiros que existiam pelo ar. Então, essa é uma obra de grande valor, né, desse período. Essa é uma característica dele, essa capacidade de reconstruir o passado nos seus menores detalhes. E uma outra característica é que ele faz intervençõezinhas na narrativa dele
mais ou menos como Machado de Assis, tá? Não é igual. Fazendo comentáriozinhos de tons filosóficos, sociais ou políticos, tá? Então, ó, veja que já é uma interferência na narrativa. O autor, né, cedendo aí, dentro da narração, espaço para comentários. E nós temos, então, um dos livros mais lindos e maravilhosos, Eurico, o Presbítero, a história do jovem casal apaixonado Eurico e Ermengarda, tá? Que ele reconstitui o século VIII. Cara, é um romance sensacional, maravilha. E depois, em 1851, Lendas e Narrativas, certo? Na segunda geração, que é o tal do ultrarromantismo, quem que a gente vai ter? Nós temos, então, a presença, né, das características maiores do romantismo. Quais são essas características? A sensibilidade, a liberdade estética, a liberdade criadora. E aí, temas folclóricos, os temas populares, uma atmosfera mais fúnebre, ligada à morte, mais pessimista, certo? É o chamado ultrarromantismo, também conhecido como mal do século. E nós temos dois grandes artistas aqui. Um também que se destaca na poesia e outro que se destaca na prosa. Então vamos lá, Soares de Passos, tá? O Soares de Passos, ele é conhecido como a principal voz do mal do século. Por quê? Ele teve uma vida muito conturbada. Para quem gosta de biografia, depois vale a pena você dar uma pesquisadinha. Então, essa vida conturbada dele acaba contaminando, eu não queria usar a palavra contaminando, né? Acaba impregnando, ótimo, achei, acaba impregnando a produção poética dele. Então, você vai lendo os textos dele, você percebe que são textos contagiados pela presença da morte, né? Você vê um ar sombrio, depressivo. Por quê? Isso tem a ver com um pouco da biografia dele. E aí nós temos três recortes: a religião, a história e o cotidiano, e em nenhum deles ele tem uma visão, sei lá, diferente. Para ele, tudo é tragédia. Quando ele tem um recorte que permeia a religião, é sempre enfocando Deus como punidor, como aquele que castiga todo mundo, que ninguém merece perdão. Quando o viés dele vai por alguma questão histórica, é tudo uma sequência de episódios repletos de lástima, sabe? Coisas que não deram certo, que nada contribuiu para o bem. E quando ele se remete ao cotidiano, no cotidiano ele só vê desgraça, né? Então, e uma outra coisa que ele fez e fez muito bem, ele manipulou o clichê, né? No livro de vocês têm aí Noivado no Sepulcro, que foi, né, apareceu no livro Poesias de 1856, que é muito, eu adoro, mas é muito clichê, não tem nada de, ai, uma literatura inovadora, suprema, tá? Não tem muita novidade. Ele ficava ali naquela coisa bem popularesca mesmo, cheia de clichê. Então, não é à toa que Noivado no Sepulcro agrada aí bastante. Camilo Castelo Branco, o autor das novelas passionais, bem assim, do jeito que o burguês gostava. Por quê? Porque representava os ambientes da corte, representava a corte e a presença dos burgueses. Quais são as temáticas que ele trata? Amores impossíveis, pessoas órfãs, filhos bastardos, que mais? Relações familiares, é, entre pais e filhos e tios, enfim, obsessão amorosa, né, exaltação dos sentimentos, do estado de paixão, de amor, certo? E também a questão de oposição às convenções sociais, personagens que não seguem muito as regras. Isso aí lembra característica do Lord Byron. Então, nós temos as principais obras dele: Amor de Perdição,
maravilhoso. Coração, Cabeça e Estômago, Amor de Salvação, A Queda de um Anjo e A Brasileira de Prazins. Tudo maravilhoso. É lógico que Amor de Perdição, A Queda de um Anjo são maravilhindos. Vale a leitura. E na terceira geração, nós temos, então, o que a gente vai chamar. Lembra? A primeira traz um pouquinho do arcadismo, a segunda é a essência, né, do ideário, da ideologia romântica, e a terceira já vem como uma fase de transição, um pouquinho da segunda geração e já um pezinho lá onde? No realismo. Para alguns, alguns críticos literários, eles nem falam de terceira geração romântica, eles já falam de pré-realismo português. E aí, o representante é o João de Deus. O João de Deus escreveu poesia lírico-amorosa e também poesia satírica, certo? Então, além de ser um cara muito culto, ele não é daqueles artistas que nasceu em berço esplêndido, né? Então, ele teve sua fase de estudos no seminário e depois, então, ele foi, né, para frente estudar direito. Então, assim, o lirismo dele, a poesia lírico-amorosa, tem a presença da sedução, da idealização. Essa figura da mulher, veja, já é uma mulher que não é mais aquela mulher idealizada só como um anjo, é a mulher que também sabe que ela desperta paixões e que ela manipula os desejos do homem. Então, eu já estou falando de uma mulher com um pezinho lá no realismo. Vocês vão amar o realismo. Amam, né? Amem o romantismo, mas vocês caiam de joelhos para o realismo. É tudo de melhor. Então, poesia satírica, né? Contexto político do período. E ele, enquanto pedagogo, né? Ele teve a preocupação de escrever um manual de educação, né? Para a alfabetização, um método de ensino de leitura. Olha que legal. Cartilha maternal. Maternal vem de mãe. Então, ele escreveu esse método de leitura. E aí ele publicou Flores no Campo, ele era um cara multitarefas, publicou esse dicionário, né, de prosódia, né, do português de Portugal e do Brasil, e publicou o livro de poemas Folhas Soltas. Ele também escreveu, né, para artigos para a imprensa feminista portuguesa do período, criticando e denunciando a educação burguesa da mulher como se ela não servisse para mais nada. Né? Então, ele foi um cara que ajudou a empoderar a mulherada. Então, quando eu falo dessas questões do feminismo, quem não lê repete bobagem do que jogam por aí, despejam na cabeça. Leiam, procurem saber, né? Quando a gente fala dessa questão do empoderamento, quem que, né, ajudou essas mulheres? Nós tivemos homens? Sim, né? Por quê? Porque a gente está falando de consciência, de gente que está construindo um mundo melhor. Então, a mulher ela não se empoderou sozinha, ela sofreu toda sorte de humilhação ao longo da história, né? De privação, sofrimento e dor, mas esse pulo dela, ela não precisou, essa transição dela, dessa condição de ser só uma mulher do lar, aquela educação para o casamento, né? Nós temos outras experiências aí. Então, vale a pena vocês procurarem fazer outras leituras sobre como uma mulher, né? Ela avança, como ela toma consciência? É só através da dor, né? Então, às vezes, nós tivemos ao longo da história alguns homens que ajudaram essas mulheres a reconhecer o seu valor, a se empoderarem, a se amarem. E ele, por ser um homem, né, do século XIX, eu acho muito lindo e muito massa você ter um cara, né, lutando e batalhando
por uma nova colocação da mulher no mundo, que a mulher não tinha que ser criada só para ser mãe e dona de casa, que a mulher poderia ser advogada, juíza, médica. Ele é um cara para frente, né? E é por isso que a gente sabe, o mundo melhor é mais do que esses ismos dessas ideologias. O mundo melhor ele começa dentro do coração da gente, né? Quando nós temos respeito, consciência e amor. Sem isso, o mundo não muda. Beijo, pedaço de queijo. Depois eu mando no e-mail a tarefa. Certo? Valeu. Até a próxima aula. Tchau.